Bom, deixa eu vir para cá e chamar de novo a Camila Xavier. Camila que tem informações do Congresso Nacional. Coloca a Camila comigo, produção. Camila, por favor, quais são as suas informações? Pois é, Neila, a gente falando aqui de CPI, mas tem a CPMI do INSS que foi encerrada aqui no Congresso Nacional, mas como a gente lembra, não teve nenhum relatório aprovado. Por conta disso, o presidente da CPMI, o Carlos Viana, marcou para hoje as audiências, as reuniões dele com ministros do Supremo Tribunal Federal para poder então entregar o relatório, que foi o relatório oficial rejeitado pela CPMI, o relatório elaborado por Alfredo Gaspar. Então, às 16 horas, ele tem uma reunião com o ministro Luiz Fux e às 18h10, uma reunião com o ministro André Mendonça. A ideia é justamente encerrar os trabalhos da CPMI, então, simbolicamente, com a entrega desse documento, desse relatório para os ministros, para que eles levem em conta essas informações, as informações apuradas pela comissão. No caso do INSS, que o ministro André Mendonça é o relator, no caso do escândalo do INSS e nas investigações que o Supremo Tribunal Federal tem relacionadas a isso. Ele fala, inclusive, numa nota que foi publicada, que foi enviada para a imprensa, que o relatório reúne elementos consistentes para a responsabilização dos envolvidos, contribuindo para o avanço das apurações pelos órgãos competentes. Então, por isso, hoje, na quarta-feira, às 16 e às 18h10, o presidente da CPMI do INSS, já encerrada, vai então entregar esse documento para os ministros. Muito bem, Camila. Informações aí sobre as CPIs que estão finalizadas, né, agora no Congresso Nacional, no Senado Federal. Obrigada por enquanto, Camila. Bom, deixa eu falar com o Felipe aí sobre a nossa entrevista com o Alessandro Vieira, porque o senador Alessandro aí não está muito preocupado sobre essa questão de, vamos dizer, vingança, né, Felipe? Ele não está preocupado em buscar ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal ou buscar na justiça alguma forma de resolver essa questão, essa imputação dos ministros da Suprema Corte contra ele ontem. E foi o que ele disse: enquanto estávamos lá lendo o relatório, discutindo o relatório, concomitantemente, os ministros do Supremo Tribunal Federal já estavam lá fazendo seus discursos na segunda turma. Então, foi realmente uma tarde bem atabalhoada, né? Lendo o relatório, os ministros falando, eles, né, sabendo, o relator e o presidente da CPI, sabendo das falas dos ministros. E, enquanto isso, a base do governo e ali as bancadas se movimentando, tirando gente, colocando peça para mudar a votação, que ficou em 6-4 pela rejeição do relatório. E só para relembrar, porque tudo mudou aí com o passar do tempo, é uma CPI que começou para investigar as facções criminosas no país. PCC, Comando Vermelho, e o senador disse muito bem aí, faltam recursos em instituições muito básicas, como, por exemplo, a ABIN. Falta recurso para quem precisa investigar. Aí a CPI acabou se enveredando aí no caminho do Banco Master, que foi para onde todas as CPIs acabaram caindo, mas existe aí um relatório final que mostra que faltam recursos e faltam sim investimentos no mais básico da investigação no nosso país. A gente já sabe disso, né, Felipe? Falta o básico. Falta o básico, falta recurso, falta estruturar melhor as instituições e os órgãos de controle, que realmente não comporta mais, né? As instituições de controle foram criadas na Constituição de 88, estamos em 2026, muita coisa mudou, os instrumentos naquela época não funcionam mais por agora, falta muita coisa, falta vergonha na cara de algumas pessoas também, ou seja, o que não falta, o problema é faltar muita coisa em relação à questão da regulação e à questão da fiscalização, e para acabar com a corrupção e para acabar de vez com a organização criminosa, né? Aí tem um ponto, Neila, que o Viana colocou, que eu acho fundamental, discorrer um pouquinho sobre ele, né? É que ele acha que a Suprema Corte não vai adiante, né? A Suprema Corte não, vamos separar a Suprema Corte, né, que é a instituição, das pessoas que compõem ela, né? Os ministros da Suprema Corte do Brasil não vão adiante com a ameaça que fizeram a ele, mas só o fato de ameaçar já é um absurdo, né? Só o fato de ameaçar para tentar mudar
o andamento de um processo no Poder Legislativo, por si só, já é absurdo, né? Não faz nenhum sentido a gente aceitar esse tipo de postura da Suprema Corte no Brasil, né? Não tem nenhum problema você ser fiscalizado, né? Você ser investigado, né? O problema é você realmente cometer crime, né? E ser condenado por isso. Então, as instituições, no meu modo de ver, têm que serem aperfeiçoadas. Nós temos que discutir, sim, né, o novo formato do Supremo Tribunal Federal. Aquela pesquisa que a gente deu aqui ontem, no Metrópolis, falando que a população entende que mais de 70%, mais de 73% das pessoas entendem que os ministros têm poderes extroversos na Suprema Corte do Brasil, e, ao mesmo tempo, 70% ainda acredita na Suprema Corte, na importância da Suprema Corte, mostra claramente que nós temos que mudar a Suprema Corte do Brasil. Nós temos que, talvez, discutir, inclusive, mandato mesmo. Eu era contra o mandato de ministro da Suprema Corte, agora estou começando a ser favorável. Temos que discutir o papel da Suprema Corte do Brasil. Não dá para a Suprema Corte lidar com ações criminais, ações civis, tem que ficar só responsável por assuntos de importância constitucional, né? Funcionamento de poder, relação de poderes, questões relacionadas com direitos fundamentais, né? Não dá para a gente aceitar que a Suprema Corte do Brasil tenha essa configuração que possa falar sobre tudo. E temos que discutir, sim, né, responsabilização dos ministros da Suprema Corte do Brasil, porque ninguém na República pode ficar acima da lei, né? O discurso dos ministros, a forma como eles se portavam, a forma como eles falavam, mostrava uma empáfia, em modo de ver, e é isso que caracteriza, infelizmente, a Suprema Corte do Brasil, né? Então nós temos que mudar essa cara, nós temos que mudar as instituições, porque a sociedade brasileira precisa de instituições melhores. E para fazer isso bem, temos que ter órgãos de controle aparelhado, bem montado, para poder controlar, fiscalizar e acabar com qualquer tipo de roubalheira e qualquer tipo de conduta indevida e ilícita que possa ocorrer dentro desses órgãos da República. Neila. Bom, só para fechar esse assunto, o senador Alessandro Vieira disse que acredita que os ministros não irão adiante com essa história, mas já tem ação prevista aí. Ó. O ministro Gilmar Mendes já prepara uma ação contra o relator da CPI do crime organizado. Ele disse ontem nos bastidores que irá representar o relator da CPI do crime organizado na Procuradoria-Geral da República por abuso de poder em razão do relatório apresentado na CPI do crime organizado. Então, já deve estar encaminhando essa ação aí contra o senador Alessandro Vieira, só para a gente fechar um laço aqui na nossa conversa. Eu vou mudar de assunto, eu vou vir para